Olá, sou o professor Maximiliano e este é o vídeo, a parte 3 de gases reais, aula que faz parte da disciplina de Físico-Química 1B do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E neste vídeo, então, nós vamos falar de isotermas de Van der Waals abaixo do ponto crítico. Depois, falaremos das relações entre as constantes críticas e as constantes de Van der Waals. Passaremos então para a equação reduzida de Van der Waals e, consequentemente, o teorema dos estados correspondentes para o gás de Van der Waals. E então, diagrama reduzido de compressibilidade. Enfim, esses dois últimos tópicos são interrelacionados. Bom, nós já vimos que as isotermas de Van der Waals, então do lado de cá nós temos para o CO2 as isotermas de Van der Waals, ou seja, gráficos que sejam pressão por volume. Esse é o gráfico para o CO2 pela equação de Van der Waals e este é o gráfico para o CO2 determinado experimentalmente. Como eu já tinha falado na parte de liquefação, o que a gente observa é que enquanto que as isotermas experimentais elas têm um platô na parte bifásica, né? Naquela parte bifásica, aquela linha pontilhada, como a gente assinalou no outro vídeo, as isotermas de Van der Waals são sigmoides, né? Tem um formato de S nesta região. Então, já observamos, né, que as isotermas de Van der Waals acima da temperatura crítica, aqui está a temperatura crítica para o CO2, 31, como vimos no vídeo anterior, e esta aqui então é a isoterma crítica para o gás de Van der Waals. Acima da temperatura crítica, as isotermas de Van der Waals são muito parecidas com as isotermas experimentais, né? Acima da temperatura crítica são muito parecidas com as isotermas experimentais. Agora, abaixo da temperatura crítica está implícita uma transição de gás para líquido como sendo um processo contínuo. Por que é um processo contínuo? Porque ela tem este formato sigmoide, enquanto que a experimental seriam platôs descontínuos, né? Muito bem, neste processo, então, no processo de passagem do gás para o líquido, se observa-se que o volume livre V menos B vai decrescendo, ao passo que a pressão de coesão, A sobre V molar quadrado, vai crescendo, e a gente já falou a respeito disso na parte de condensação. À medida, então, que parte do gás vira líquido, se consegue, então, redução de volume sem que haja sem que haja aumento de pressão. Muito bem, mas por que isso ocorre, então? Nós já sabemos que essa aqui é a equação de Van der Waals. Se a gente rearranjar a equação 1, a gente pode observar que ela é cúbica no volume, ou seja, rearranjando essa expressão aqui, nós chegamos à conclusão que V ao cubo é igual a menos B mais RT por P V quadrado, mais A por P V, menos AB por P, que é o termo independente. Com isso, então, fica explicitado que abaixo da temperatura crítica, a equação de Van der Waals é uma sigmoide, é uma equação cúbica, né? E como equação cúbica, ela pode ter, então, ela terá 3 raízes. A gente vai ver como é que é a análise dessas raízes. Mas como é que a gente chega na equação 2? Ora, aqui está a equação de Van der Waals. Se a gente fizer a distributividade, ou seja, P que multiplica V, temos PV. Menos, esse menos, menos. P que multiplica B, temos menos PB. E assim por diante. Fazendo a distributividade aqui, né, e trazendo o RT para o lado de cá, por isso que ele fica menos RT. Se nós multiplicarmos por V quadrado e dividirmos por P, então aqui embaixo o que eu fiz? Eu peguei a expressão de cima e multipliquei por V quadrado e dividi por P. Multipliquei por V quadrado e dividi por P. E assim eu fiz em todas as outras. Fazendo as devidas simplificações, nós chegamos neste ponto aqui.
Neste ponto aqui, a gente observa que tem termos com V quadrado aqui, V quadrado. Observa que aqui é o V molar barra, aqui não é na menos 2, aqui é V molar ao quadrado, tá? Ficou um pouco junto ali, então é como esse aqui, V molar ao quadrado. Fazendo então toda, reunindo-se, né, quem tem V quadrado, chega-se na expressão número 2, né, que o Pila chama de equação 3.36, como eu falei para vocês no outro vídeo. Sempre que aparecer aqui este número é a equação do Pila. Bom, esta equação ela também será útil nos nossos estudos de efeito Joule-Thomson. A gente vai fazer uma pequena modificação nela lá quando estudarmos Joule-Thomson. E, bom, já que ela é cúbica no volume, espera-se então 3 raízes para esta equação, né? 3 casos podem acontecer para essas 3 raízes. O primeiro caso é acima da temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, ela tem uma raiz real, que é a raiz do zero lado, e 2 raízes que serão imaginárias. Isso não está representado aqui, mas obviamente seriam as isotermas acima da temperatura crítica. Ora, na temperatura crítica, ela vai ter 3 raízes reais e iguais. Por quê? Porque na temperatura crítica ela vai ter aquele ponto de inflexão, então a isoterma crítica vai ter um formato mais ou menos desse. Então, na temperatura crítica, 3 raízes reais e iguais. Agora, abaixo da temperatura crítica, ela tem o formato sigmoide, e este formato sigmoide, então, indica, né, que se tem 3 raízes para a expressão. Focando nossa atenção agora no comportamento da isoterma de Van der Waals abaixo do ponto crítico, nós podemos separar esse gráfico aqui, a parte sigmoide da equação de Van der Waals, em 3 segmentos. Vamos falar de 2 agora e um terceiro um pouco mais à frente. Ora, quando a gente observa o segmento BB', que é este segmento aqui, o segmento BB', a gente chama ele de supersaturação. A supersaturação é uma região metaestável, onde o gás, a substância permanece gás quando ela já deveria ser líquida. Se for feito um trabalho experimental com uma redução muito lenta do volume, enfim, em vez de no ponto B começar a aparecer as primeiras frações de líquido, o gás continua neste estado físico, mesmo que o volume seja reduzido. Claro, esse estado é metaestável, a gente já vai falar um pouco de estados metaestáveis mais para frente, e se ele sofrer qualquer perturbação, ele rapidamente cai aqui para a região bifásica, né? Então, qualquer perturbação, qualquer chacoalhadinha, isso pode acontecer. A outra região interessante é a região C'. A região C', se tem o aumento do volume do líquido e no ponto C, em vez de começar a aparecer a primeira forma de vapor, o líquido continua nesse estado físico, mas num equilíbrio metaestável. Mais uma vez, qualquer perturbação pode derrubar ele abruptamente para o ponto aqui, que é heterogêneo. E neste caso aqui, então, pode ser até bastante perigoso, porque no superaquecimento ou na supercondensação, a formação de gás pode ser abrupta e aí isso ser, inclusive, arriscado. Bom, esses estados metaestáveis, eles ocorrem se o sistema for conduzido de forma muito lenta, tá? Com um aparato bem específico. Agora, rapidamente, o que é um sistema metaestável, né? Ora, aqui a gente tem pinos de boliche. Então, quando se observa o centro de massa do pino do boliche em relação ao centro da Terra,
O objetivo de um jogo de boliche é sempre derrubar os pinos. Os pinos começam de pé e a ideia é derrubar ele com a bola. Como o centro de massa está mais próximo da Terra, neste caso aqui, este aqui é o que a gente chama de sistema estável. Então, estável no C. Ora, mas o sistema A, o que acontece? Apesar de, nesse ponto, o pino de boliche estar suscetível para ser derrubado, se ele não for tocado, ele pode ficar ali de forma indeterminada. E esse aqui, então, é o sistema metaestável. Tá? Ele pode ser, o sistema metaestável, ele pode permanecer como ele está, mas com uma pequena perturbação, por exemplo, a bola bater no pino, ele cai. E essa parte aqui é o que a gente chama de instável. Por quê? Porque vamos supor que a bola tenha batido no pino que estava de pé. Ele adquire uma certa inclinação. Se tivermos sorte, ele cai, né? E aí faz ponto no jogo. Ou ele pode chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar e voltar a ficar de pé. Então, esse aqui a gente não sabe aonde ele vai parar. Tá? Então, uma rápida revisão do que seria um sistema metaestável. Um outro exemplo de sistema metaestável é quando se esquece, por exemplo, uma bebida no congelador, como, por exemplo, uma cerveja. E, claro, esse sistema metaestável tem relação com sólido e líquido, não com líquido e gás, que é o que a gente está trabalhando aqui. Mas é um exemplo prático que a gente vive no dia a dia. Quando se tira a cerveja do congelador, se teve sorte, ela está super resfriada, mas ela não congelou, não quebrou a garrafa, não estourou a latinha, enfim. E quando se coloca ela, se tira ela da geladeira, se coloca sobre a mesa, se observa que ela forma gelo em volta. Significa que ela está super resfriada, ou seja, a umidade do ar está condensando, está tão fria que a umidade do ar está solidificando na parede da garrafa. Mas a cerveja continua líquida lá dentro. E aí então o que se faz? Se abre a garrafa, eventualmente ao abrir a garrafa, a cerveja congela instantaneamente. Quando isso acontece, é porque essa cerveja estava num equilíbrio metaestável, mas daí sólido líquido, que não é o que a gente está vendo aqui, a gente está vendo líquido gás. Ok? Mas é um outro exemplo para vocês lembrarem. De forma geral, quando isso acontece, deixa a cerveja lá esquentar um pouco, porque daí quando tu abrir e mudar a relação de pressão que tem dentro dela, ela acaba não congelando, né? Basta com que ela esquente até acima de 0, a grosso modo. Bom, agora vamos para o terceiro trecho, né? Que é o trecho que tem aqui entre B' e C. Esse trecho B' e C, ele é inacessível experimentalmente. Por que ele é inacessível experimentalmente? Ora, porque o que a gente observa neste trecho aqui é que à medida que o volume é reduzido, o que a gente observa também é uma redução de pressão. E isso é incoerente, né? Isso não é o que se espera. Isso vai gerar, então, um beta negativo. De modo que os sistemas metaestáveis podem existir de C a C' e de B a B', mas chegando neste ponto aqui, invariavelmente ele vai ir para o sistema bifásico. Então, no limiar, ele vai ir para o sistema bifásico. Relatado para vocês no vídeo anterior, o beta é o critério mecânico de estabilidade. Então, nós vimos que na região bifásica, as equações, as isotermas de Van der Waals são distintas das isotermas experimentais. As isotermas experimentais são platôs e a isoterma de Van der Waals é uma sigmoide aqui, aonde deveria, né, a isoterma de Van der Waals é uma sigmoide, aonde deveria existir um platô.
Então, como é que a gente localiza, né? Como é que se localiza, então, este platô na isoterma de Van der Waals? Para isso se usa, então, o que se chama construção de Maxwell. O que é? A forma de localizar aqui a linha, o platô na isoterma de Van der Waals, é fazer com que, posicionar essa linha aqui, subindo ou descendo ela em pressão, de modo que a área desta curva verde seja idêntica à área desta curva azul. Então, movimentando aqui o platô na direção da pressão, pode-se chegar neste ponto, e esta é a localização adequada para o platô nas isotermas de Van der Waals, uma vez que a própria equação de Van der Waals não dá esse platô que é observado experimentalmente. Bem, então, neste ponto, nós já observamos que as isotermas de Van der Waals são muito parecidas com as isotermas experimentais acima da temperatura crítica, que para o exemplo do CO2 é 31 graus. Nós já observamos como que é o comportamento da equação de Van der Waals na região bifásica e como colocamos esses platôs e a diferença que tem pelo fato da isoterma de Van der Waals ser sigmoide nesta região. Agora vamos então avaliar a isoterma de Van der Waals crítica, né? Ou seja, a isoterma de Van der Waals no ponto crítico, como que é o comportamento dela exatamente sobre a isoterma crítica. Então, a relação entre as constantes críticas e as constantes de Van der Waals, a gente observa que no ponto crítico, a isoterma crítica tem um ponto de inflexão. A gente observa aqui, ó, a isoterma crítica, ela tem um ponto de inflexão no ponto crítico. Neste caso, a gente sabe que a primeira e a segunda derivadas de uma expressão em um ponto de inflexão são zero. Ora, a primeira derivada, essa derivada aqui, dp por dv a t, ela já foi resolvida lá para o alfa do gás de Van der Waals. E a derivada aplicada no ponto crítico, ela tem essa expressão aqui. A diferença entre esta equação e a equação que está lá no vídeo do gás de Van der Waals é que aqui o volume foi trocado pelo volume crítico e a temperatura pela temperatura crítica. E no ponto crítico, e somente no ponto crítico, essa derivada é zero. A segunda derivada, então, é dada pela equação 5, que é simplesmente derivar mais uma vez a equação de cima. E aí, então, aplicada no ponto crítico, ou seja, com a temperatura crítica e com o volume crítico, ela é igual a zero. Então, essas expressões só são iguais a zero exatamente no ponto crítico. Bom, vamos ver então a equação 4 a gente já tinha resolvido anteriormente. Como é que a gente chega na equação 5? Simplesmente derivando mais uma vez a equação 4. Ora, derivando em relação ao volume, né? Ora, com a temperatura constante. Isso aqui é a derivada da soma, é a soma das derivadas. Como a temperatura é constante, o T saiu fora da derivada, R é uma constante, sai fora. E sobra o quê? A derivada em relação ao volume de 1 sobre V molar menos B ao quadrado. E essa derivada, então, é menos 2 sobre V molar menos B ao cubo. Da mesma forma, do outro lado, né? A sobre V molar ao cubo, AT constante. Isso aí vai ser 2A, a derivada de V em relação a 1 sobre V ao cubo, que é menos 3 sobre V ao cubo na quarta. Reunindo-se isso aqui, né? Então, aqui tem a resposta da primeira parte da derivada, aqui tem a resposta da segunda parte da derivada, já tinha o 2 lá. Então,
o que se tem é 6A por V molar ao cubo. Uma vez que tem um pequeno erro tipográfico aqui, que me dei por conta, que falta o 2, né? Tem um 2 que acompanha o A na primeira derivada ali, ó. Tem um 2 que acompanha o A na primeira derivada, ok? Então, esse 2 que está faltando aqui é esse 2 que ficou do lado de fora, esse 2 vezes o 3, que é resultante dessa derivada aqui, dá esse 6 aqui. Então, agora que a gente sabe qual é que é o comportamento da isoterma de Van der Waals no ponto crítico, tendo a primeira e a segunda derivada dela igualada a zero, nós podemos manipular as equações 4 e 5 de modo a obter essa relação entre as constantes críticas, volume crítico, temperatura crítica, pressão crítica, e as constantes de Van der Waals, ou seja, A e B. Bom, para fazer isso, então, nós podemos dividir a equação 5 pela equação 4 e, após algumas simplificações, a gente chega à conclusão de que V molar crítico é igual a 3B ou B é igual a V molar crítico dividido por 3. A gente vai usar as duas formas dela mais para frente. Não se preocupe que também mais adiante no vídeo eu vou mostrar, é uma álgebra bem simples, rapidamente, mas vou mostrar como é que se chega nisso aqui. Ora, se a gente aplicar a equação 6, como ela está na equação 4, e mais algum rearranjo, chegamos à conclusão que a temperatura crítica de um gás de Van der Waals, tudo isso só vale para o gás de Van der Waals, é igual a 8 vezes o A do gás dividido por 27R vezes o B do gás, né? Mais à frente também a álgebra disso aqui, que é bem simples, será apresentada. Se a gente aplicar, então, a equação 6 e a 7 na equação 1, né, que era a equação de Van der Waals, a gente chega à conclusão que a pressão crítica pode ser dada, para um gás de Van der Waals, pode ser dada por A dividido por 27B quadrado. E, finalmente, para essa leva, se a gente aplicar a equação 6 na equação 8, a gente tem que o A pode ser expresso desta forma aqui. Teremos outras expressões para A também e para B, né? Chegaremos lá. Bom, então como é que a gente chega na equação 6? A gente faz a razão, né, que foi dita anteriormente, faz essa divisão, simplesmente manipula as equações, copia a primeira e multiplica, né, a segunda invertida, quem está no denominador, quem está no numerador, faz as devidas simplificações e chegamos então na equação 6, né, a equação 6 lá. Bom, essa aqui é a equação 3.42 do pila, tá? Tem um erro tipográfico aqui, né? 345, é 342 do pila. Aplicando-se então a equação 6 na 4, se chega na equação 7. A álgebra também é bastante simples, não tem nenhuma questão. Esta é a equação 3.43 do pila. Então, como chegamos na equação 8? Aplicando a equação 6 e a 7 na equação 1, que é a equação de Van der Waals, após algumas simplificações, se chega então no que a gente chama de equação 8. A equação 8, substituindo B dado lá pela equação 6 aqui, né, V ao cubo, desculpe, V crítico molar dividido por 3, se chega então no que a gente chama aqui de equação 9, e ela é a equação 3.46 do pila. Seguindo-se então com as relações entre as constantes críticas e as constantes de Van der Waals, se a gente aplicar a equação 6 e a 9 na equação 7, a gente chega na equação 10. Mais uma vez, logo em seguida eu vou mostrar a álgebra disso. Agora, essa expressão é rigorosamente igual a essa, ela simplesmente foi rearranjada. E como é muito difícil medir o volume molar, é melhor determinar ele pela temperatura crítica e pela pressão crítica através da equação 11, né? Basta isolar o volume molar aqui. Isolando o volume molar aqui, pressão crítica e temperatura crítica são de medida mais fácil do que o volume, e aí você chega no volume crítico, então, segundo uma equação de Van der Waals.
se a gente substituir o volume crítico, então, na equação 9, se chega na equação 12, onde se tem A em função da temperatura crítica e da pressão crítica. Observa que a equação 9 antes dava A em função do volume crítico, que é de difícil medida, né? E substituindo-se o volume crítico, então, na equação 6, a gente chega que B é 1/8 de RT crítico por P crítico, de modo, então, que se consegue a relação entre as constantes de Van der Waals A e B e constantes críticas, temperatura crítica e pressão crítica, sem passar pelo volume, que é de difícil medida. Aqui temos, então, como chegamos das equações 10 a 13, né? E as correspondentes, os valores, os números correspondentes, os nomes correspondentes no pila, né? Equação 347, 348, a 349 e a 350. A álgebra é bem simples, como vocês podem ver. Bom, seguindo então com as relações entre as constantes críticas e as constantes de Van der Waals, a gente sabe, né, que essa expressão foi determinada anteriormente, ou seja, que Z é dado pelo produto PV por RT, né, o coeficiente de compressibilidade. Se reorganizarmos a equação 11, a gente pode obter o fator de compressibilidade para o ponto crítico. Ora, se vocês observarem bem, isso aqui é rigorosamente a equação 11 rearranjada, tá? Sem fazer mais nada, só rearranjando. Ora, mas comparando-se esta parte aqui da equação com a equação 14, percebe-se então que se pode determinar o Z crítico. Ora, se PV por RT é Z, então P crítico, V crítico por RT crítico é o Z crítico. E bom, e 3 dividido por 8 é 0,35, de modo então que o Z crítico para um gás de Van der Waals é fixo em 0,375. Bom, agora veremos então como é que pode ser feita a determinação experimental do ponto crítico, né? A determinação experimental do ponto crítico. E isso pode ser feito então por algo que a gente chama de lei do diâmetro retilíneo. Lembrando aqui a condensação experimental, o que a gente observa é que à medida que a temperatura sobe, tá vendo aqui, ó, 0, 13, 21, à medida que a temperatura sobe, essa largura desse platô ela vai diminuindo. E essa largura desse platô vai diminuindo por quê? Porque o volume ortobárico do gás e o volume ortobárico do líquido vão se aproximando. E, claro, chegando na temperatura crítica, eles são idênticos, né? E acima da temperatura crítica, então, não se pode ter mais condensação por simples compressão, de modo que o que a gente observa é que os volumes ortobáricos do líquido e do vapor, eles convergem para um valor único à medida que a temperatura se aproxima por baixo da temperatura crítica. E essa, então, é a técnica usada pela lei do diâmetro retilíneo. Ou seja, lembrando que aqui em B nós temos o volume ortobárico do gás, e aqui em C nós temos o volume ortobárico do líquido, e à medida que a temperatura vai subindo, o platô vai ficando mais estreito quando ele chega mais, né, a esse platô, vai ficando mais estreito quanto mais próxima estiver do ponto crítico. Então, a lei do diâmetro retilíneo diz que a densidade ortobárica média, ou seja, a densidade ortobárica do líquido e a densidade ortobárica do gás, do vapor, né, dividido por 2, é uma função linear da temperatura, onde A e B são constantes e essas constantes elas dependem da natureza do líquido.
através de um aparato experimental apropriado, um aparato onde isso aqui pode ser visto, onde a separação entre líquido e vapor pode ser vista, tá? Não com um pistão, mas um recipiente fechado, onde se varia a temperatura, e ao se variar a temperatura se observa quanto de líquido e quanto de vapor tem, basta com que esse recipiente seja transparente e seja graduado. Pode-se então fazer medidas em várias temperaturas e chegar à medida do volume ortobárico do líquido e do vapor. Por exemplo, aqui em 150 graus, vamos supor que o experimento tenha sido realizado em 150 graus. Está vendo que tem um pontinho aqui, tem um pontinho aqui. Ora, vamos supor que essa aqui tenha sido a linha de 150 graus. Na linha de 150 graus, tem um volume ortobárico do gás, que é medido lá no aparato que tem a graduação, e um volume ortobárico do líquido. Este volume ortobárico casado com a massa de líquido que a gente sabe que colocou para dentro do recipiente, a gente sabe quanto líquido a gente colocou para dentro do recipiente, consegue-se determinar uma densidade, porque densidade é massa por volume. Tenho o volume do recipiente, sei a massa que eu coloquei, eu consigo a densidade. Com isso, então, a gente consegue a densidade ortobárica do líquido e a densidade ortobárica do vapor. Observa que esse gráfico ele é temperatura por densidade. E do lado de cá, nas menores densidades, vai ter o vapor, e do lado de cá, nas maiores densidades, vai ter o líquido. Ora, mas a gente pode pegar esses valores de densidade ortobárica aqui e aqui e fazer a média delas. Então, a média das densidades ortobáricas é colocado nesse pontinho verde aqui, né? Esse pontinho verde aqui. Então, a gente tem a média nesse ponto aqui. Ora, repete-se o experimento para outras medidas, ou seja, vai se variando, vai se aumentando a temperatura. Ao aumentar a temperatura, a gente observa que as densidades ortobáricas do líquido e do vapor vão se aproximando, porque os volumes ortobáricos do líquido e do vapor vão se aproximando, de modo que, à medida que se sobe, chega cada vez mais próximo da temperatura crítica. Então, que a gente tem uma temperatura maior, vamos pintar de vermelho. À medida que a gente tem uma temperatura maior, né, claramente a média, o valor médio ou a diferença entre líquido e gás vai diminuindo e, consequentemente, a própria densidade média vai convergindo para a densidade do líquido e do vapor. Ora, chegando lá no extremo, já usei todas as cores, vamos tentar o preto. Chegando lá no extremo, quando se chega no ponto K, se terá uma densidade ortobárica que é comum a eles, e com ela, a gente pode projetar então uma temperatura crítica, né? Porque esse aqui é o ponto crítico. E ou seja, então determinamos a temperatura crítica. E fazendo a projeção aqui, teria que ser retinha, né? Fazendo a projeção aqui, descendo retinho, tá? Não foi o que aconteceu aqui. Descendo reto, então se tem uma densidade crítica. Ora, se tem a densidade crítica e se tem a massa que foi colocada para dentro do recipiente, se consegue então o volume crítico do sistema. Tabela 3.5 do PILA. Se no aparato experimental for colocado um medidor de pressão, então, o que é bastante simples, né? A figura 3.10 do livro do PILA mostra a parte esquemática do aparato. Então, se consegue determinar a pressão, o volume, como a gente já demonstrou, e sabendo a pressão, o volume e a temperatura crítica, como a gente demonstrou, se consegue então chegar no Z realmente real, né? No Z crítico de cada gás. Observa que eles são parecidos com aquilo que é dado do Van der Waals, mas não são
idênticos, tá? Essa tabela tem vários errinhos tipográficos. Se tu quiser saber quais são os erros tipográficos que tem na tabela, vai lá no nosso material, na nossa errata do livro do Pila 1. Bom, seguindo então, vamos tratar da equação reduzida de Van der Waals e o teorema dos estados correspondentes, que é a reta final desse nosso vídeo. Ora, se a gente substituir o A, descrito pela equação 9, e o B, descrito pela equação 6, na equação 1, que é a equação de Van der Waals, o que vai se ter é algo desse tipo aqui, né? Então aqui tem a substituição de A e aqui a substituição de B, B sendo V molar crítico dividido por 3, né? E o A é dado por 3 PC crítico, dado dessa forma aqui. Ora, se a gente dividir isso pela equação 11, dividindo isso pela equação 11, nós chegamos numa expressão muito interessante, onde a gente tem a pressão do sistema dividido pela pressão crítica. O volume crítico dividido pelo volume e a temperatura crítica, a temperatura dividido pela temperatura crítica. As relações, então, da temperatura crítica do volume com o volume crítico e com a pressão crítica nos faz avaliar a possibilidade ou a conveniência de definir 3 novas variáveis. A gente vai definir, então, o volume reduzido φ como sendo o volume dividido pelo volume crítico, a pressão reduzida π como sendo a pressão pela pressão crítica, e lembra que a gente já usou π aqui para a pressão de coesão, né? Então é outra coisa, outro π, e a temperatura reduzida θ como sendo T pela temperatura crítica. Ora, se a gente substituir isso na equação 17 e mais alguma álgebra, nós chegamos então no que é conhecido como a equação reduzida de Van der Waals, π mais 3 dividido por φ² vezes 3φ menos 1 igual a 8θ. Bom, como a gente fez anteriormente, na sequência eu vou mostrar para vocês como é que se chega nessa expressão. Então, como é que a gente chega na equação 21? Bom, as coordenadas reduzidas já foram definidas anteriormente. Se nós pegarmos a equação de Van der Waals e substituirmos as coordenadas reduzidas, a gente vai observar que aqui o que foi feito foi se substituiu P por π vezes π crítico. E a mesma coisa foi feita com T e a mesma coisa foi feita com V, chegando nessa expressão aqui. Bom, o segundo passo começa aqui. Aqui está se expressando, então, a pressão crítica, essa pressão crítica que apareceu aqui, em função de A e B. A mesma coisa foi feita para o volume crítico e a mesma coisa foi feita para a temperatura crítica. Então, aquela parte que era π crítico, o π continua aqui e o P crítico, então, é dado por A dividido por 27b². Bom, de modo que agora só tem na expressão variáveis reduzidas, π, θ e φ, e constantes de Van der Waals, né, A e B. Simplesmente se faz um rearranjo, né, dessas equações, mais nada do que isso, e se parte então para as simplificações. São diversas as simplificações que podem ser feitas, resultando nessa expressão aqui, que é virtualmente idêntica à expressão 21, né? Ela só está um pouco rearranjada lá. E essa equação, então, o Pila chama de 3,56. Essa equação, ela pode ser considerada como a equação universal para um gás de Van der Waals. Observa que toda ela foi montada em cima do gás de Van der Waals, são as constantes de Van der Waals A e B que estão lá. E ela também nos mostra que no estado crítico todos os fluidos podem ser considerados como em estados correspondentes, ou seja, em estados idênticos do ponto de vista das forças intermoleculares. Isso é bastante interessante porque todo gás que tiver a mesma distância do seu respectivo ponto crítico, e quando eu falo a mesma distância é em relação à pressão, volume e temperatura,
ele terá então interações semelhantes, né? A gente vai ver isso com mais cuidado à frente. Assim pode-se então montar esse gráfico aonde se observa, ou onde é feito a pressão reduzida π pelo volume reduzido φ. A gente observa então que na temperatura crítica, ou né, na isoterma correspondente à isoterma crítica, onde como a temperatura θ, né? Então aqui temos isotermas, então nós temos π por φ e cada uma dessas curvas aqui são isotermas, a mesma temperatura reduzida. Como a definição de temperatura reduzida é a temperatura pela temperatura crítica, a isoterma crítica é representada por θ igual a 1. Né? Então, θ igual a 1 é a isoterma crítica do diagrama reduzido de Van der Waals. Acima da temperatura crítica, né, acima da isoterma crítica, a gente tem o comportamento como esperado, e abaixo da temperatura crítica temos aquele comportamento sigmoide da equação de Van der Waals. Ela continua sendo uma equação de Van der Waals cúbica no volume. Mas agora ela pode ser utilizada, ou seja, para todos os gases que obedecem bem o gás de Van der Waals. Assim, todos os gases que têm as mesmas coordenadas reduzidas, π, φ e θ, estão também em estados correspondentes. E eles estão igualmente afastados do seu estado crítico e, consequentemente, como a gente disse antes, eles estão do ponto de vista das forças intermoleculares, eles estão em estados correspondentes. Então, o princípio dos estados correspondentes diz que gases confinados no mesmo volume reduzido, na mesma temperatura reduzida, têm a mesma pressão reduzida. Ele funciona bem para moléculas esféricas, mas falha muito para moléculas polares. Enfim, ele traz as limitações que a equação de Van der Waals já tem. O fato de a gente usar as coordenadas reduzidas não resolve os problemas que a equação de Van der Waals tem. Nós podemos partir para o diagrama reduzido de compressibilidade, ou seja, a gente pode chegar num Z com base nas coordenadas reduzidas. Se a gente rearranjar a equação 14 e aplicar as definições das equações 18, 19 e 20, que são o volume, a pressão e a temperatura reduzida, não necessariamente nessa ordem, não me recordo. Então, a gente já sabe, né, que o Z é PV molar por RT. Ora, se isso for crítico, ou seja, se for pressão crítica, volume crítico, temperatura crítica, nós podemos trocar então a pressão crítica, trocando a pressão por π vezes a pressão crítica, o volume por φ vezes o volume crítico e T por θ vezes o volume crítico. Podemos então isolar a parte crítica e aí, claro, dá para se reconhecer isso, né? Dá para se reconhecer isso na equação 15. Na equação 15, a gente consegue reconhecer esse trecho, ou seja, dá para ver que o Z reduzido, ele pode ser o produto do Z crítico vezes as coordenadas reduzidas. E a gente já viu, então, que o Z crítico de um gás de Van der Waals é 0,375. Experimentalmente, a gente já viu que isso tem pequenas flutuações, porque nem todos os gases seguem exatamente a equação de Van der Waals. A equação 23, então, pode ser considerada a expressão dos estados correspondentes, né? Então, por quê? Porque se dois gases tiverem as mesmas variáveis reduzidas, o mesmo π, o mesmo φ e o mesmo θ, essa conta dá o mesmo número. Se essa conta dá o mesmo número, eles têm o mesmo Z. Então, os dois gases têm o mesmo fator de compressibilidade, ou seja, os dois gases estão em estados correspondentes do ponto de vista de interações intermoleculares, né? É muito fácil ver isso para o ponto crítico. Se o gás está no seu ponto crítico,
tanto π como φ como θ valem 1 e o Z dele é 0,75. Então, todo gás no seu estado crítico, todo gás de Van der Waals, no seu estado crítico tem o mesmo Z de 0,375. Aqui temos um gráfico muito interessante, onde temos fator de compressibilidade aqui, temos pressão reduzida aqui, e cada uma dessas curvas é uma isoterma θ, tá vendo? θ de 1,5, θ de 1,4, θ de 1,3 e assim por diante. E aqui a θ de 1, que é... Bom, o que a gente observa então é que se pode determinar a pressão crítica, né? A lista vai trazer essas questões. Tu determina a pressão crítica e achando uma pressão crítica e uma pressão reduzida e tendo uma temperatura reduzida, tu consegue chegar no Z correspondente. Aqui a gente tem para vários gases, né? O metano, etileno, etano, propano, etc. E o que a gente observa, né, cada gás tem um símbolo diferente, o que a gente observa é que mesmo gases com símbolos diferentes, os símbolos caem muito bem sobre as curvas. Ó. Então as curvas e os diversos símbolos acompanham bem as curvas, mostrando que o princípio do estado correspondente funciona relativamente bem para essas moléculas aqui que são pequenas e apolares. Tá? Neste gráfico aqui, então, temos ampliações do gráfico anterior, né, de modo, então, que se pode avaliar a pressão reduzida e a temperatura reduzida e chegar no fator de compressibilidade de forma mais apurada. Né? Mas sempre vai ser, e os exercícios da lista trazem isso, são questões de inspeção do gráfico, ou seja, se calcula o π, se calcula o θ e aí se acha então o Z correspondente no gráfico. Temos então nosso último vídeo a respeito de gases. Aqui temos a bibliografia utilizada nessas aulas, né? Fica então o meu agradecimento a vocês, o meu contato, muito obrigado.